vou começar com as dúvidas aqui de vocês, tá? Aula passada, para quem não estava, eu dei números complexos, dei a parte teórica, a gente fez muito pouco exercício, tá? E hoje eu vou tirar as dúvidas. Se alguém tiver mais algum exercício além desse que eu vou fazer, pode me avisar. Primeiro aqui foi o número 5 que me mandaram, ó. Seja Z igual a mais BI, um número complexo, tal que 4Z menos ZI mais 5 igual a menos 1 mais 10I, assim o módulo do complexo Z é... Pessoal, em primeiro lugar, vamos dar uma relembrada aqui. Vamos relembrar algumas coisas aqui, ó. Essa forma Z igual a mais BI é uma maneira da gente representar um complexo onde A e B pertencem ao conjunto dos reais, tá? A gente tem tanto A quanto B pertencente ao conjunto dos reais. Então, por exemplo, Z igual a 4 mais 2I seria a representação de um número complexo, tá? Z igual a 5 também seria a representação de um número complexo, já que o B seria 0. Tanto que eu falei para vocês na aula passada que todo número é complexo. Tá? É importante vocês saberem que esse A e que esse B são números reais. Quando a gente tem um exercício desse tipo, pessoal, que ele pede para calcular o módulo de Z, né? Ou seja, quer que a gente encontre que Z é esse, que número complexo é esse, tal que 4 vezes menos ele vezes I mais 5 seja igual a menos 1 mais 10I, o jeito de resolver essa questão é substituindo Z por A mais BI. Então a gente vai ficar com 4 vezes A mais BI menos A mais BI vezes I mais 5 igual a menos 1 mais 10I. E agora eu vou aplicar a propriedade distributiva. Aqui vai ficar 4A mais 4BI. Aqui tem um menos na frente, né? Você pode, inclusive, pessoal, tirar esse I daqui, colocar aqui, tá? Aí vai ficar menos AI menos BI ao quadrado mais 5, né? Tem um mais 5 aqui, que é igual a menos 1 mais 10i. Agora é o momento da gente trocar o i ao quadrado por menos 1. Isso aqui vale menos 1. Então vai ficar 4a mais 4bi menos ai, menos b menos 1 vai dar mais b, mais 5 igual a menos 1 mais 10i. Desse lado esquerdo aqui, pessoal, eu tenho gente com i e gente sem i. A gente costuma representar um complexo colocando primeiro o pessoal que não tem i, que é a parte real, e depois o pessoal que tem i, que é a parte imaginária. A parte real desse cara que está à esquerda aqui é 4a mais b mais 5. E a turma que tem i é 4bi menos ai. Eu só reorganizei as parcelas. Agora o que eu posso fazer aqui, ó, é colocar o i em evidência. Vai ficar 4b menos a igual a menos 1 mais 10i. Pessoal, até aqui alguém tem alguma dúvida? Nara, você que me mandou essa questão, entendeu o que eu fiz até aí? Entendi. Entendeu? Agora, pessoal, a gente vai trabalhar com um conceito muito simples. A gente vai trabalhar com um conceito de igualdade, de identidade, né? Aqui eu tenho um complexo que eu posso dizer que é um complexo Z1. E aqui é um complexo Z2. E esses complexos são iguais, né? Se um complexo Z1 é igual a um complexo Z2, é porque esta parte real precisa ser igual a essa parte real. E essa parte imaginária precisa ser igual a essa parte imaginária. Por isso vai ficar um pouco espremido aqui, tá, pessoal? Mas vai ficar esse sisteminha aqui, ó. 4a mais b mais 5 igual a menos 1 e 4b menos a igual a 10. A gente vai ter que reorganizar isso aqui, né? Vai ficar 4a mais b igual a menos 6. Aqui a gente vai ficar com menos a mais 4b igual a 10. Tá? Deixa eu só botar aqui no outro slide. 4a mais b. Deixa eu só copiar aqui o sistema para ficar...
4A mais B igual a menos 6 e menos A mais 4B igual a 10. A gente tem que resolver esse sistema aqui. Eu vou multiplicar ele por 4, tá? Eu vou multiplicar aqui esse cara por 4. Vai ficar 16A mais 4B igual a menos 24, menos A mais 4B igual a 10. Eu vou resolver aqui por subtração, tá? Vai ficar 16A menos A, que vai dar 17A, igual a menos 24 menos 10, que vai dar menos 34. O A vai dar menos 2. Sendo A menos 2, vai ficar menos 8 mais B igual a menos 6. O B vai ser igual a 2. Então, o nosso complexo Z é A mais BI. É esse cara aqui que a gente está procurando. E o que é calcular o módulo desse complexo, pessoal? Se um complexo Z ele é igual a A mais BI, o módulo de Z ele é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Por que isso, pessoal? Porque lá na forma trigonométrica eu falei para vocês que a gente tem que colocar o A no eixo X e o B no eixo Y. E o que é geometricamente o módulo do complexo, que a gente também chama de ρ? É a distância da origem até onde eu represento o meu complexo, que é o tal do afixo. Isso aqui que é o módulo de Z, que é o tal do ρ. E para calcular é só fazer Pitágoras. Por isso que fica raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Por isso que nesse exemplo vai ser a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, que dá 4, mais 2 ao quadrado, que dá 4, dá a raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Inara, você que me mandou a dúvida, entendeu? Entendi. Eu tinha esquecido que o módulo é o ρ. Você foi até onde? Você conseguiu achar esse menos 2 mais 2i? Aham. Então Depois eu até olhei o gabarito, só que eu pensei, de onde veio isso? Eu realmente tinha perdido essa parte. Porque o que acontece, pessoal? A gente tem a noção de módulo, tá? Como um número sem um sinal, né? Aí você fala assim, o menos 3, o módulo de menos 3 dá 3. O módulo, em matemática, tá? Ele significa o tamanho do número. Então, o fato de eu falar que o módulo de menos 3 é igual a 3, não é que é um número sem sinal, é o tamanho do 3 na reta real. Onde é que a gente representa o menos 3 na reta real? Não é aqui? Qual o tamanho dele? O tamanho dele vale 3 unidades. Então, o módulo de um número nada mais é do que a magnitude, do que o tamanho do número. Em número complexo é a mesma coisa. Só que o número complexo a gente não representa na reta real, que seria o eixo x, tá? Porque ele tem parte real no eixo x e parte imaginária no eixo y. Então ele fica posicionado em uma determinada região que é necessário fazer o teorema de Pitágoras para a gente encontrar o tamanho dele, tá? Por isso que o módulo de um número complexo dá um pouquinho mais de trabalho do que o módulo de um número real. Porque o módulo de um número real, na prática, é só você trocar o sinal. Trocou o sinal, morreu, tá pronto. Tá? Um número complexo, não. Tem que fazer Pitágoras. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Deixa eu olhar depois aqui a outra que você me mandou. Foi assim. Um pouco disso. Oi? Tem algumas outras que eu te mandei que também tem esse negócio do módulo, que eu não sabia. Relaxa, a gente faz como revisão aqui, não tem problema. A outra foi essa 7 aqui da UERJ, tá? Número 7. Considere o seguinte número complexo z igual a 1 menos i dividido por 1 mais i raiz de 3. Ao escrever z na forma trigonométrica, os valores do módulo e do argumento serão respectivamente d. E pessoal, vamos lá. Ó. Z igual a 1 menos i sobre 1 mais
e raiz de 3. Pessoal, essa questão número 7, a gente poderia fazer de duas formas, tá? A gente poderia fazer a divisão de maneira tradicional, tá? Fazer a divisão do jeito que ela aparece. O problema é que o resultado dessa divisão poderia gerar uma situação que não fosse simples passar para a forma trigonométrica. Eu vou fazer dessa forma com vocês para mostrar qual é a solução mais curta depois, tá? O nosso primeiro reflexo é fazer a divisão de complexo. E como é que é a divisão de complexo? A gente tem que dividir pelo conjugado, tá? Do denominador, que é um processo semelhante à racionalização, não é? Quando a gente tem, por exemplo, isso aqui, pessoal, 5 sobre 1 menos raiz de 2, por que vocês acham que a gente multiplica por 1 mais raiz de 2 em cima e embaixo? Porque esse 1 mais raiz de 2 é como se fosse o conjugado de 1 menos raiz de 2. Porque a gente vai cair naquela fatoração quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E a hora que você eleva uma raiz quadrada ao quadrado, ela se cancela, né? Que é o nosso objetivo, não deixar a raiz quadrada no denominador. Então aqui em cima ficaria, ó, a gente teria que distribuir, vai ficar 1 menos i raiz de 3 menos i mais i ao quadrado raiz de 3 sobre quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui ia ficar 1 menos i raiz de 3 menos i menos a raiz de 3 sobre, isso aqui dá menos 1, né? Vai ficar 4. Problema, pessoal, que o resultado dessa conta vai ficar 1 menos raiz de 3 sobre 4, mais i que multiplica menos raiz de 3 menos 1 sobre 4. E eu vou dizer para vocês que é impossível passar isso aqui para a forma trigonométrica, tá? Por que é impossível passar isso aqui para a forma trigonométrica? Por causa do ângulo, tá? A gente não consegue calcular esse ângulo. A hora que você tentar colocar isso no plano de Gauss, a hora que você fizer a marcação, não é que é impossível, pessoal, desculpa, dá para calcular o ângulo, tá? Mas vai dar um trabalho muito maior. Vai envolver uma trigonometria muito mais pesada do que vocês estão imaginando, tá? Então esse que é o problema. Então esqueçam isso. Só passem para a forma trigonométrica, tá? Quando o A e o B da forma algébrica forem números simples, tá bom? Números pequenos, 1, 2, raiz de 3, tá? Se vier uma raiz quadrada exótica, raiz de 7, 5, vocês não vão conseguir passar para a forma trigonométrica, porque na hora de fazer a trigonometria, vocês não vão conseguir achar um seno, cosseno ou uma tangente referente àqueles valores que vocês estão trabalhando. Então, Inara, você tentou fazer dessa forma? Você que me mandou essa dúvida? Eu parei. Oi? Eu meio que parei aí. Você não conseguiu continuar daqui, né? Vamos lá. Vou passar uma borracha. Apagar tudo isso. Isso aqui vai levar a gente a um resultado muito ruim. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou passar individualmente esses caras para a forma trigonométrica. O 1 menos i e o 1 mais i raiz de 3, que é muito mais fácil. Eu vou chamar esse cara aqui de Z1 e esse aqui de Z2. Vamos passar o Z1 primeiro. Pessoal, o que é passar para a forma trigonométrica? É desenhar o plano cartesiano, que é o plano de Gauss, marcar no eixo X o A e marcar no eixo Y o B, que no caso aqui vale menos 1. Então, o nosso complexo Z, ele mora aqui. A casa do Z1 é aqui. Aqui é o módulo dele, tá? Como é que você faz o módulo de Z1, que é o 2? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vai dar raiz de 2. Então, isso aqui vale raiz de 2. E quem é o ângulo? Quem é o argumento?
começa aqui no primeiro quadrante, segundo, terceiro, só vai encontrar aqui no quarto. E aí, para encontrar esse ângulo azul que eu tracei, você pode encontrar esse ângulo menorzinho que eu vou chamar de alfa. Pode usar seno, cosseno ou tangente. Eu vou usar a tangente de alfa, que vai dar 1 sobre 1, que é 1. Então, esse alfa é 45 graus. Então, o meu ângulo θ, que é o argumento, ele vale 360 menos 45, que dá 315. Entenderam isso aí que eu fiz? Uhum. Agora a gente vai traçar o Z2. Tá? O Z2, o A é 1. O A vale 1. O B vale raiz de 3. Está no primeiro quadrante, então vai dar um ângulo do primeiro quadrante. Aqui está o ρ, né, que é o módulo de Z, que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, que dá 2. E o ângulo já é esse cara aqui do primeiro quadrante. Pessoal, se o complexo Z ele está marcado no primeiro quadrante, o ângulo ele vai ser um ângulo do primeiro quadrante. Como esse nosso cara aqui está marcado no quarto quadrante, o ângulo vai ser um ângulo do quarto quadrante. Tá? Então aqui está o Z2. Eu vou usar o cosseno do ângulo de θ. Tá? Então, cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa. O nosso θ vale 60 graus. Tá certo? Qual é a vantagem de passar tudo para a forma trigonométrica? Por quê? Existe uma propriedade que, se você dividir dois caras na forma trigonométrica, ou seja, ρ1 sin de θ1 sobre ρ2 sin de θ2, isso aqui vai ser ρ1 sobre ρ2 sin de θ1 menos θ2. Ou seja, os ρ's são as divisões, tá? Você vai dividir esse primeiro ρ, que é o ρ1, sobre ρ2, tá? Então, isso que a gente está querendo calcular, esse Z, o ρ vai ser o ρ1, que vale 1, perdão, que vale raiz de 2, né? Sobre o segundo ρ, que vale 2. E o ângulo vai ser a diferença, tá? Entre 315 e 60. Vai dar o ângulo de 255 graus. Que, se vocês passarem para radiano, vai dar 17π sobre 12. Eu vou ensinar vocês a passarem, tá? Só fazer assim, ó. 180 graus está para π, assim como 255 está para x. Vai ficar 180x é igual a 255π. E aí simplifica, tá? Se simplificar por 15, aqui vai dar 17 e aqui vai dar 12. Por isso que o ângulo deu 17π sobre 12. E o gabarito é a letra D. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão da UERJ aí? Questão boa, questão da primeira fase, hein, pessoal, da UERJ, tá? Nara que me mandou essa dúvida. Perfeito? Entendi. Beleza. Vou pegar a próxima aqui, que foi a 9. Aqui, inclusive, está uma muito parecida na Muni Gran Rio. Peraí, acabei comendo um pedaço do enunciado. Vamos lá. Em 1823, Arthur Edwin adotou o termo impedância, bem como utilizou os 9 números complexos para os elementos dos circuitos elétricos em corrente alternada.
Desde então, os números complexos são fundamentais para a engenharia elétrica, sendo que sem os mesmos, todos os parâmetros de circuitos elétricos teriam que ser calculados através da álgebra, e tudo seria extremamente difícil. Aí ele pergunta qual é o módulo do complexo. Esse quadradinho aí provavelmente é um Z, tá, pessoal? Ele pergunta qual é o módulo desse complexo. 2i sobre i elevado a 26 menos i ao cubo. Essa questão, ela, além de pedir para ser calculado o módulo, ela fala das potências de i. Tá? Quais são as potências de i? I elevado a 0, i elevado a 1, i ao quadrado, i ao cubo. Todo número elevado a 0, ele dá 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. O i ao quadrado dá menos 1, por definição. E o i ao cubo dá menos i, porque ele é i vezes i ao quadrado. A partir daqui, pessoal, existe um ciclo de repetição, tá? De 4 em 4. Por isso que quando a gente pega um i elevado a um número grande, basta pegar o número e dividir por 4. E a gente vai trabalhar apenas com o resto. Se o número for gigantesco, como eu falei para vocês na aula passada, é só pegar os 2 últimos algarismos. Por exemplo, se um dia você tiver ter que dividir esse cara aqui, ó, 103.483, pega o 83 e divide por 4. Tá? Vai dar 20, resto 3. Isso aqui é i elevado a 3, que vai dar menos 1, menos i, perdão. Porque o lance é o seguinte, pessoal, numa divisão por 4, quais são os possíveis restos? 0, 1, 2 e 3, tá? E esses possíveis restos 0, 1, 2 e 3 vão estar aqui nessa tabelinha. Por isso que é só dividir por 4 e pegar o resto. Bom, então vamos aí a obra. Bom, o que está dando confusão aqui é o 26, né? Então a gente vai pegar o 26, vai dividir por 4, tá? Vai dar 6, resto 2. Então, na verdade, isso aqui é 2i sobre i ao quadrado menos i ao cubo. O i ao quadrado é menos 1 e o i ao cubo é menos i. Só que menos com menos vai dar mais. Vai ficar 1 mais i, né? Porque isto daqui é menos i. Menos menos vai dar mais. Agora, pessoal, caiu numa divisão de complexo. A gente tem que multiplicar pelo conjugado, que é trocar o sinal do B, tá? Aplicando a propriedade distributiva, vamos ficar com menos 2i, menos 2i ao quadrado, sobre quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, tá certo? Quadrado de menos 1 dá 1, menos o quadrado de i, que é i ao quadrado. Agora a gente vai trocar o i ao quadrado por menos 1. E finalmente a gente vai ficar com menos 2i mais 2 sobre 1 mais 1, que dá 2. Dividindo todo mundo por 2, tá? Cuidado para não fazer isso, tá, pessoal? Tem que dividir todo mundo. Vai ficar menos i mais 1. Escrevendo esse número da forma correta, o nosso z vai ser 1 menos i. E o módulo de z vai ser raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, que dá raiz de 2. Querem perguntar alguma coisa sobre essa questão? E Nara, que me perguntou, a dúvida era de novo aí o módulo? Não, quando eu cheguei naquela partezinha verde ali do cantinho, você fez, eu botei no denominador 1 mais i ao quadrado, aí o denominador daria 0. Aí eu fiquei, tipo, travada nisso. Eu não consegui enxergar que eu fiz a multiplicação errada. Ah, tá. Não, beleza. Entendi. A outra que você me mandou foi, deixa eu dar uma olhada aqui, foi a 12. 12 e 21. 12. A 12 eu vou deixar por último, porque eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Vamos ver aqui a 21. 12 é da Unigran Rio.
seja um número complexo z igual a x mais y sobre 3 mais 4i, com x e y reais e i ao quadrado igual a menos 1. Se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20, então o módulo de z é igual a... Então vamos lá. Se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20, então o módulo de z é igual a... Pessoal, o lance é o seguinte, essa questão... Essa questão aqui... O nosso complexo Z, né, ele é a divisão de dois outros complexos, Z1 e Z2, tá? Então, o nosso Z, ele é igual a Z1 sobre Z2. Se eu passar o módulo, se eu quiser calcular o módulo desse cara, basta fazer a divisão dos módulos. Então, basta eu fazer o módulo de Z1 e dividir pelo módulo de Z2. Só que o módulo de um complexo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui ele me deu, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Por quê? A partir do momento que ele fala que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado vai dar raiz de 20. Isso aqui dá raiz de 25, né, pessoal? Que dá 5. Então, a resposta do exercício vai ser raiz de 20 sobre 5. E por que não tem essa opção no gabarito? Porque a raiz de 20 você tem que simplificar, né? Como é que simplifica uma raiz, para quem esqueceu? Fatora. Vai por 2, vai dar 10, por 2 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Raiz quadrada de cada 2 iguais, 1 escapa. Então, o 2 escapou e o 5 ficou preso. Então, é 2 raiz de 5 sobre 5. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém não entendeu? Leandro, só uma Oi. coisa. O que Quê? faz, tipo... Meu áudio tá muito ruim? Peraí, cortou, fala aí. O que faz você olhar, tipo, pra esse Z, X mais Y, I e, tipo, pensar que é pra dividir Z1 e Z2? Não, o lance é o seguinte, ele está querendo um módulo, né? Aham. Tá. O que acontece? Quando você tem uma divisão... Isso aqui, você concorda que isso aqui é uma divisão de complexos? Aham. Você tem dois caminhos. Ou você faz a divisão, tá? Ou você tira o módulo de cada um individualmente e divide os resultados. O que você acha que vai dar mais trabalho? Dividir. Por isso que eu não dividi. Por isso que eu extraí o módulo de cada um. Pô, vamos supor, eu te dei um complexo assim, Nara. 3 mais 4i sobre 5 mais 12i. Se eu quero o módulo de Z, vai dar muito mais trabalho você fazer essa divisão, pegar o resultado e fazer o módulo, do que fazer o módulo desse e dividir pelo módulo desse. Entendeu? Ah, sim, entendi. Foi isso que eu fiz. Por isso que eu pensei dessa forma. Tá? Ainda mais fazer essa... Para fazer a divisão, a gente teria que multiplicar por 3 menos 4i em cima e embaixo. Ficaria uma coisa assim, só para você ter uma noção. Ficaria x mais yi vezes 3 menos 4i sobre 3 mais 4i vezes 3 menos 4i. E aqui em cima ia dar 3x menos 12xi mais 3yi menos 4yi ao quadrado sobre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Eu tava fazendo assim, mas aí eu desisti. Exatamente, ia ficar um número gigantesco. A resposta, obviamente, ia dar a mesma, tá? Mas ia te dar bem mais trabalho. Entendi. Se você desenvolvesse da maneira correta, usando a álgebra correta, você ia conseguir chegar no mesmo lugar. Tá bom? Beleza. Beleza? Então tá bom.
Então, vamos lá. A outra foi a 12, né? Vou botar aqui a 12. Vamos lá. Sejam x1, x2 e x3 as raízes da equação x ao cubo mais 1 é igual a zero, tomando como base o conjunto dos números complexos. Ao representarmos geometricamente essas raízes no plano de Argand-Gauss, obtemos um triângulo cujos vértices são os afixos de x1, x2 e x3. A área do triângulo é... Pessoal, o que acontece? Essa questão ela está fora de posição, era para estar no módulo de polinômio. Eu, sem querer, coloquei no módulo de complexos. Só que eu vou fazer essa questão hoje, porque eu já vou adiantar para vocês alguns conceitos de polinômio, e na próxima aula, na aula do dia 28, eu vou formalizar o que eu vou falar hoje para vocês, ou seja, eu vou montar de fato uma aula e vou reexplicar o conceito de polinômio. E hoje vai ser só uma prévia, tá? Tanto que eu vou fazer alguns rascunhos aqui, mas só para a gente poder fazer essa questão, eu vou aproveitar o tempo para falar bastante sobre polinômio. Antes disso, pessoal, vou só colocar uma água para mim e já volto, tá? Rapidinho. Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é para adiantar alguma coisa. Deixar o espaço essa questão aqui em branco, tá? É como fazer divisão de polinômio. Alguns de vocês já sabem, tá? Alguns de vocês já sabem qual o método, tá? Para se fazer a divisão de polinômio. Então vamos embora. Na próxima aula eu vou dar a definição formal de divisão de polinômio para vocês, tá certo? Então aqui, ó.
Vou ensinar para vocês hoje um tipo mais simples de divisão de polinômio, tá bom? Então, vamos imaginar que a gente queira dividir esse polinômio aqui por esse polinômio. Qual é o algoritmo responsável por fazer essa divisão? Você vai pegar o termo de maior grau do dividendo com o termo de maior grau do divisor. E vai fazer a conta. X ao cubo dividido por x. Vai dar x ao quadrado. Uma vez que você inseriu esse cara aqui no quociente, você vai multiplicar por todo mundo que está aqui em cima. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Então a gente vai escrever aqui do outro lado x ao cubo. X ao quadrado vezes 3 dá 3x ao quadrado. A gente vai colocar aqui 3x ao quadrado. Positivo, né? E aí a gente vai subtrair a primeira linha da segunda linha. Pessoal, como é que funciona o método tradicional de divisão? Como é que funciona essa divisão aqui, por exemplo? Como é que a gente divide, tá? 602 por 3. O que a gente faz? Vou pegar 702 por 3. A gente pega o 7, divide por 3. Dá 2, né? O que a gente faz? A gente faz 2 vezes 3 dá 6, né? E a gente subtrai. Então vai dar 1, certo? É assim que a gente vem fazendo a conta. Aqui é o mesmo jeito. Que vai subtrair, vai dar 0, vai cancelar. Vai ficar menos 6x ao quadrado menos 3x ao quadrado, que é menos 9x ao quadrado, e repete o resto. E agora a gente vai repetir a brincadeira. Isso aqui foi o que restou do dividendo, né? Menos 9x ao quadrado. A gente vai dividir por x. Vai ficar menos 9x. Uma vez que esse cara aqui apareceu, eu multiplico por todo mundo do divisor. Multiplico por x. Vai dar menos 9x ao quadrado. E multiplico por 3, vai dar menos 27x. Diminuo. Vou cancelar. Aqui eu vou ficar com 37x mais 5. E agora eu faço a minha última conta. 37x dividido por x vai dar 37. E aí 37 vezes x dá 37x. 37 vezes 3 dá 111, né? E aí eu subtraio. O resto vai dar menos 96. Alguém não entendeu esse procedimento? Alguém quer que eu repita o que foi feito aqui? Esse que é o processo, tá? Esse que é o chamado algoritmo da divisão de polinômio, tá bom? Então vamos voltar aqui para a questão. A questão é a seguinte, ó. A questão pede para a gente resolver essa equação. X ao cubo mais 1 é igual a 0. Tá? Essa equação ela tem uma raiz óbvia, que é menos 1. Menos 1 é claramente, tá, uma raiz desse polinômio, porque se você enfiar o menos 1 aqui no lugar do x, vai ficar menos 1 ao cubo mais 1 é igual a 0. Só que eu vou falar para vocês na próxima aula que uma equação do terceiro grau, tá, uma equação de grau 3, ela tem outras duas raízes, além dessa menos 1. Ou seja, toda equação de grau n vai possuir n raízes no conjunto dos complexos. Vocês já sabiam disso. Por quê? Quando a gente resolvia isso aqui, por exemplo, vocês aprenderam lá no 9º ano que ou isso aqui tem duas raízes reais,
ou isso aqui, distintas, né? Ou isso aqui tem duas raízes reais iguais, ou isso aqui não tem raiz real. Só que esse terceiro caso que não tem raiz real, tá? É porque tem duas raízes pertencentes ao conjunto mais abrangente, né? Elas são imaginárias. Então, quando o delta dava maior do que zero, eram duas raízes reais distintas, x1 e x2. Quando o delta dava zero, x1 era igual a x2. E quando o delta é menor do que zero, você vai encontrar z1 e z2. Você vai encontrar dois números na forma A mais BI. Essa é a diferença. Mas sempre você vai encontrar dois caras. Sempre você vai encontrar dois, tá bom? E se esses coeficientes forem números reais, eu vou até falar para vocês na próxima aula que você, em vez de encontrar mais do que Z1 e Z2, você vai encontrar Z e Z barra. Você vai encontrar o cara e o conjugado dele, porque na hora que você chegar a menos 5, mais ou menos, raiz de 4 sobre 2, um número vai ser A mais BI e o outro vai ser A menos BI. Ou seja, vai ser o cara e o conjugado dele. Mas tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula, a gente também vai ver o seguinte. A gente vai ver que se eu sei que o menos 1 ele é raiz, se eu sei que um número ele é raiz de uma equação, é porque esta equação, x ao cubo mais 1, ela é divisível por x menos a raiz, ou seja, por x mais 1. Tá certo? Ou seja, esse cara, pessoal, o x ao cubo mais 1, ele é x mais 1 que multiplica algum binômio do segundo grau, trinômio do segundo grau, perdão. Por que eu sei isso? Porque o menos 1 aqui é raiz. Se você colocar o menos 1 aqui, isso aqui vai dar zero, vai ficar zero igual a zero. Isso também a gente vai ver na próxima aula. Ou seja, na próxima aula, vocês vão aprender, vocês vão saber que se um determinado número é raiz de uma equação polinomial, essa equação polinomial é divisível por x menos esse número. Então, essa equação x ao cubo mais 1 igual a zero, ela é divisível por x mais 1, ou seja, o resto aqui vai dar zero. Agora, para fazer essa divisão, a gente vai usar o que eu mostrei para vocês no outro slide. Vai ficar x ao cubo dividido... Opa, peraí. X ao cubo dividido por x, dá x ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado vezes x, dá x ao cubo. Passa por outro lado, menos x ao cubo. X ao quadrado, perdão, eu passei com o sinal trocado aqui, né? Não tem importância não, era só somar depois. X ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado, mais x ao quadrado. A gente vai subtrair, tá? Vai ficar x ao cubo menos x ao cubo, cancela. Aqui vai ficar menos x ao quadrado, mais 1. Aí vou tornar a fazer a conta. Vai ficar menos 1. Aqui vai dar menos x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 1. Eu vou subtrair. Tá, deixa eu só... Peraí, rapidinho, pessoal. Deixa eu só botar mais organizado aqui para vocês. X ao cubo. Vou botar assim, ó. Vou botar os que estão faltando. Tá? Sobre. E vou explicar aqui de um jeito que vai facilitar as contas, tá? X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Vai ficar x ao cubo. Eu prefiro que vocês passem com o sinal trocado já, tá? Já passa fazendo a subtração. Mas eu vou explicar isso com mais detalhe na próxima aula. Aqui vai ficar x ao quadrado, passa para cá menos x ao quadrado. E aí você soma em vez de subtrair, dá no mesmo, tá? Aqui vai ficar menos x ao quadrado, mais 0x mais 1. A gente faz essa continha aqui, vai dar menos x. Vai ficar menos x ao quadrado, passa para cá com o sinal trocado. Aqui vai ficar menos x, passa para cá mais x. Soma. Vai ficar x mais 1, tá? E, obviamente, isso aqui vai dar 1 e resto 0. Vai ficar menos x menos 1. Pessoal, como fazer a divisão, a gente vai ver com detalhe. Quem nunca viu isso, a gente vai ver com detalhe na próxima aula. Quem já viu, só um lembrete, tá? Agora, esse foi o resultado.
Para a gente continuar a resolver, eu vou igualar a zero e resolver essa equação. Então, o que eu quero que vocês façam agora é terminar essa questão, porque vocês não tinham condições matemáticas de começar. Tá? Então, eu quero que vocês resolvam isso aqui. Menos x, perdão, a resposta é x ao quadrado menos x mais 1 igual a zero. Eu quero que vocês resolvam essa equação, tá? Vocês vão encontrar dois resultados, que são números imaginários, além daquele menos 1, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar aqui Z1 e Z2. Eu quero que vocês marquem o plano de Gauss. Vocês podem fazer na própria apostila, no espaço dessa questão. Eu quero que vocês marquem Z1 e Z2 e marquem o menos 1. E aí façam o que a questão 12 está pedindo, que é a área do triângulo formado pelo afixo de Z1, Z2 e Z3. Tá? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem isso aí.
Quem já fez aí? Quando o primeiro de vocês fizer, eu corrijo, tá? Deixar o primeiro acabar. Quando alguém acabar, me avisa que acabou. Foi, eu acho. Oi? Acabei. Tá. Conseguiu encontrar alguma resposta aí do gabarito? Eu achei a letra B. Letra B. Tá, vamos ver aqui. Não, D de dado. D de dado? Tá. Então vamos lá, pessoal. Para resolver essa equação, a gente vai pegar o nosso delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O delta vai dar menos 3, que prova que essas raízes não são reais, são imaginárias. Então vai ficar menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A gente sabe que a raiz quadrada de menos 1 vale i. Então a raiz quadrada de menos 3 dá raiz de 3i. Então isso aqui vai ser 1 mais ou menos raiz de 3i, e o sobre 2 você pode deixar assim. Então, o nosso complexo Z1 vai ser 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i, e o nosso complexo Z2 vai ser 1 meio menos raiz de 3 sobre 2i. Então, a gente vai marcar esses caras. 1 meio está aqui. Um deles é raiz de 3 sobre 2 e o outro é menos raiz de 3 sobre 2. Aqui mora o Z1 e aqui mora o Z2. O outro cara é o menos 1, ele está aqui. Menos 1 é real, né? Então ele vai ficar só no eixo X, porque ele é estritamente real. A gente pode dizer que ele é o nosso Z3, né? Todo real é complexo. Ele está querendo a área deste triângulo aqui. Ele está querendo a área desse triângulo. E, pessoal, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base é tudo isso aqui, que dá raiz de 3. A altura é essa parte aqui, que dá 1 meio mais 1, que dá 3 meios, sobre 2. Então vai ficar 3 raiz de 3 sobre 4. Letra E. Entendeu onde você errou, Inara? Entendi, foi nesse finalzinho mesmo, né? Mas você achou os complexos Z1 e Z2 certinhos? Aham, eu até tracei o gráfico também. Assim. Tá, traçou direitinho o gráfico, né? Tá. Pessoal, eu vou colocar uma questão para vocês fazerem agora. Tá. Questão simples, tá? Os minutinhos aí tá indo na tela. Não é uma questão da apostila, é uma questão extra. Só baixando aqui a questão. Alguém quer que eu faça alguma questão da apostila? Alguém ficou com alguma dúvida? Em setembro, aqui é hoje.
5 minutinhos para vocês resolverem essa questão aqui. A gente tem que tentar fazer, tá, pessoal? É importante. Quando o primeiro acabar de fazer, me avisa, hein? Eu acabei. Achou quanto? Letra B. Letra B? Sim. B de bola. Então vamos lá. Considere o complexo Z igual a 1 mais AI sobre A menos I, onde A é o número real e I é a unidade imaginária. Isso é, I ao quadrado igual a menos 1. O valor de Z igual elevado a 2016 é igual a... Primeira coisa, pessoal, aqui a gente tem uma divisão de complexos, né? Se a gente tem uma divisão de complexos, eu vou multiplicar pelo conjugado, que é A mais I em cima e embaixo. Fazendo a distributiva, eu vou ficar com A, né? Fazendo aqui o chuveirinho, né? Mais I, mais A ao quadrado I, mais AI ao quadrado, sobre o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Substituindo I ao quadrado por menos 1, eu vou ficar com A mais I, mais A ao quadrado I, menos A, sobre A ao quadrado mais 1, porque isso aqui dá menos 1. O A vai cancelar com menos A. E se eu colocar o I em evidência, vai ficar I que multiplica 1 mais A ao quadrado sobre A ao quadrado mais 1, que é a mesma coisa. Então, esse nosso complexo Z é igual a I. No final das contas, ele está querendo I elevado a 2016. Aí a gente vai usar o raciocínio, a gente vai usar a ideia de potências de I. Vou pegar só os dois últimos algarismos,
vou dividir por 4 e vou pegar o resto. Isso aqui vai ser I elevado a 0, que dá 1. Alguém não entendeu o que foi feito aqui? Alguém não conseguiu fazer e parou em algum lugar? Então vamos embora. Vou pegar aqui uma outra questão, tá? Para a gente... Vou postar aqui para vocês rapidinho. Faça essa aqui, por favor, que eu vou mostrar 2 maneiras de resolver essa questão. Vamos lá, podem fazer essa aí. Mesma coisa, tá? Quando alguém acabar, me avisa. Acabei. Fazer então, pessoal. Ó, eu vou resolver essa questão de 2 maneiras, tá?
toda potência, tá? Sobretudo as potências grandes de números complexos, o ideal é você usar a forma trigonométrica, tá? Isso aqui, o jeito que eu vou fazer agora é o jeito que resolve todas, é o que resolve sempre. Que é fazer isso aqui, ó. Você pega o menos i, passa para a forma trigonométrica, tá? Ou seja, o a vale 1 e o b vale menos 1. Ele está lá no quarto quadrante. O ρ dele vai dar raiz quadrada de 2. Só que o ângulo é isso aqui tudo, tá? A gente sabe que esse ângulo aqui, a gente já fez essa conta hoje, vai dar 315 graus. Então, o nosso complexo Z vai ser ρ cis de 315 graus. Tá bom? Se a gente fizer Z elevado a décimo, a gente vai ter que fazer o ρ elevado a décimo e multiplicar o ângulo por 10. Vai dar cis de 3.150 graus. Só que, pessoal, raiz de 2 elevado a décima é 2 elevado a 1 meio elevado a décima, né? Dá 2 a quinta, que é 32. O lance é esse cis de 3.150. Porque o 3.150 ele é bem maior do que 360 graus. A gente tem que dividir por 360 graus para ver quantas voltas ele deu, tá bom? Se a gente multiplicar aqui por 7, tá? Vai dar 210, 520 por 8, vai dar 2.400. 880 por 8, hein? Não, porque 360 vezes 8 vai dar 0, 48, vão 4, 24, 28. 2.880, tá? Aí vai dar 0, vai dar 7, vai dar 2, dá 270. Então ele deu 8 voltas e parou no 270. Então aqui é cis de 270. Vou apagar esse nosso rascunho. E galera, o que é cis de 270? Então isso aqui vai ser 32. O cis é cosseno de 270 graus mais i seno de 270 graus. Isso que é cis. O seno de 270 dá menos 1. E o cosseno de 270 dá 0. Então isso aqui vai ser 32 vezes menos i. Vai ser menos 32i, que é a letra C de casa. Essa era uma maneira de achar o 1 menos i elevado a décima. É a que dá mais trabalho, mas vai resolver qualquer potência para você quando estiver relacionado a números complexos. Agora, essa potência ela tem uma particularidade. Se você pegar o 1 menos i, elevar ao quadrado e elevar à quinta, isso aqui, pessoal, vai dar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, elevado à quinta. Qual é a vantagem de escrever dessa forma? A vantagem é que você vai cortar o 1 com o i ao quadrado, que é menos 1, né? E vai ficar com menos 2i à quinta. Isso aqui é menos 2 à quinta vezes i à quinta. Menos 2 à quinta dá menos 32. E o i à quinta, pessoal, o 5 divide pelo 4, pega o resto, né? É i elevado a 1, que é o próprio i. Tá? Ô, Tainá, você que falou que fez, você fez pela primeira solução ou pela segunda solução? Não foi eu, não, Leandro, que falou. Quem foi que falou que fez? Eu e Nádia. Você fez pela primeira ou pela segunda solução, Inália? Pela segunda. Pela segunda? Tá ótimo. Eu vou dar o último exercício para vocês, tá? Alguém não entendeu o que eu fiz, pessoal? Vou dar o último exercício para vocês aqui. Dá 5 minutinhos para vocês fazerem, eu corrijo e a gente fecha a aula de hoje. Vocês podem usar esse conceito agora que a gente acabou de ver.
Quem fizer, me avisa. Hein? Achei a letra Ei? E. Eu achei a letra E. Letra E? Vamos ver. Vou tentar fazer por esse segundo raciocínio, tá? Vou escrever como... Opa. Vou escrever como I mais 1 ao quadrado que está ao cubo. Menos 1 menos I ao quadrado, e isso aqui ao cubo. Aqui vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tudo isso aqui ao cubo, menos, aqui dentro vai dar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, isso aqui ao cubo. I ao quadrado corta com 1. Aqui sobrou 2i ao cubo, que vai dar 8i ao cubo, menos... Pessoal, menos 2i ao cubo vai dar menos 8i ao cubo. Então ficou 8i ao cubo mais 8i ao cubo, que dá 16i ao cubo. Só que o i ao cubo é uma potência de i, que dá menos i. Então vai dar menos 16i, letra E. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Pessoal, deixa eu só fazer um comunicado a vocês rapidinho. Conforme eu mandei mensagem lá no grupo, tá? A gente fez uma alteração no horário das oficinas, tá? Por causa de problema de incompatibilidade com alguns horários. Agora, o esquema vai ser o seguinte. Vocês vão ter oficina com o professor, tá? A oficina, assim, com a presença do professor na terça, na quinta e na sexta. Terça-feira vai ser a Kemily, quinta-feira o Alcides e sexta a Jajá. Segunda e quarta, vocês vão receber uma lista de exercício. Hoje vai ser no caso de matemática, eu vou passar pelo menos, vai ser sempre um mínimo de 20 exercícios. Eu vou passar o mínimo de 20 exercícios de matemática e quarta-feira um mínimo de 20 exercícios de física. O horário que vocês teriam, tá, do tempo de fazer a oficina e da oficina, vocês vão passar fazendo essa lista. Essas duas listas, ou seja, a dúvida dessas duas listas, elas vão ser corrigidas, tá, na sexta-feira, naquele tempo, no primeiro tempo da sexta-feira. A gente vai tirar as dúvidas e fazer alguns comentários. Todas essas listas são da matéria toda que a gente viu até agora. Então, a aula de sexta-feira vai ser a oportunidade da gente revisar alguns conceitos. Geometria plana, geometria espacial, matriz, PA, PG. Tá? Eu vou colocar sempre de assuntos variáveis. E vocês vão fazer miseravelmente 40 questões por semana, além da matéria que está sendo dada na semana. Tá? Mas, pelo menos, vocês vão fazer 40 questões de revisão, 20 de matemática e 20 de física. Tá certo? Eu vou sempre colocar para vocês a oficina, no caso hoje é de matemática, sempre depois do último tempo, tá? Quando terminar a última aula de vocês, eu vou colocar os exercícios de matemática e vocês vão ter a tarde de hoje para fazer, que seria teoricamente o tempo da oficina. Beleza, pessoal? Então, vejo vocês na quarta-feira, tá bom? Já que não vai ter oficina presencial de matemática e física, eu vejo vocês na quarta-feira. Vai ter, na verdade, só que vai ser a sexta de manhã, que vai ser a correção dessas dúvidas. Alguém ficou com alguma dúvida?